problemas, e muitas pessoas às vezes não têm nem condições de fazer essa caminhada dessas distâncias. Então a gente também fica aí na torcida para que o prefeito possa solucionar esses problemas, que algum projeto possa surgir no sentido de atender essa demanda dessas pessoas. Também na questão da rádio, é muito importante o apoio da Câmara de Vereadores, dos vereadores individualmente, né? A gente sabe que essa rádio ela não tem fins lucrativos, mas, no entanto, é uma rádio que dá oportunidade para talentos, revela principalmente jovens, né, nessa área da comunicação. Então é muito importante que a sociedade, de forma em geral, abrace e apoie, né, esse projeto desta rádio comunitária. Há poucos dias, pouco mais de ano, né, nós estávamos aqui discutindo medidas para que essa rádio voltasse a funcionar, porque ela ficou por um bom período parado, por falta de gestão, por falta de apoio. As coisas foram complicando, as dívidas da rádio foram aumentando e ficou inviável. A rádio parou, ficou muito tempo parado e a luta foi grande para que ela voltasse a funcionar. Então é muito importante que, dentro da possibilidade, né, o cidadão apoie, o empresário apoie e o poder público também, seja executivo ou legislativo, também dê a sua parcela de contribuição para que essa rádio possa crescer. É um benefício para toda a nossa comunidade. Quero também parabenizar aqui o vereador Chicão, né, pelo trabalho que tem feito no esporte do nosso município, especificamente na área do basquete, tem trabalhado e o seu trabalho tem tido resultado, talvez até o momento com muita dificuldade, né, os desafios que o senhor enfrentou para chegar até aqui, a gente sabe que foi grande. Nos últimos 2 anos, as coisas começaram a melhorar, facilitar, a gente sabe, eu estou dizendo isso aqui porque eu tenho conversado com o senhor a respeito, né, desse esporte a qual o senhor tem lutado tanto. As coisas têm melhorado, os resultados têm surgido, né? O nome de Mozarlândia já tem andado longe daqui, né, por causa desse trabalho que o senhor tem feito, pela sua persistência, né, porque muitas pessoas no lugar do senhor talvez teria desistido, né, por falta deste suporte, e o senhor tem enfrentado e vindo até aqui e tem tido resultado. Agora, esses projetos que o senhor bem já disse que foram apresentados aqui, mas por questão de competência de origem o projeto foi vetado, mas agora o mesmo projeto na origem correta está na casa sendo votado e vai ser aprovado logo mais. Eu parabenizo o senhor, né, o aluno nota 10 e o Bolsa Atleta. São 2 projetos que vai motivar de certa forma, porque o que eu acho interessante é que esse projeto não vai premiar apenas o atleta porque ele é um atleta, mas tem algumas exigências, alguns critérios que vai fazer com que o atleta, com que o aluno tenha mais responsabilidade, tenha mais comprometimento, né? E, consequentemente, é um incentivo para que o aluno melhore como cidadão também, vai refletir na vida, né? O esporte ajuda a formar o caráter também do jovem, do atleta. Então eu parabenizo o senhor, né, por essa brilhante ideia de apresentar esses projetos, e o prefeito prontamente enviou para cá, e nós também, com satisfação, estamos todos nós votando a favor, aprovando, porque todos nós temos esse entendimento e essa visão de que isso vai incentivar e vai contribuir para o empenho e o melhoramento do esporte e também, principalmente, do jovem. Porque o que mais, creio eu, que todos esperam, talvez não é apenas um melhor rendimento no esporte, porque
Muitos não vão chegar a ser um atleta profissional, evidentemente. Alguns podem chegar a ser um atleta profissional, mas o que nós mais queremos é que o jovem se transforme em um cidadão de bem, um cidadão honrado, e o esporte contribui para isso. Esse incentivo vai só somar e fortalecer, né, o esporte e também fazer com que esses jovens se interessem mais. Então, parabéns ao senhor, parabéns ao prefeito, parabéns a todos os vereadores que têm olhado com uma visão de benefício para a nossa população e têm votado pela aprovação. Quero aqui, para finalizar, contar sobre um pedido de providência que eu fiz no decorrer da semana. Nos últimos dias, talvez o assunto mais falado nas redes sociais, nos jornais, tenha sido com relação à violência que está acontecendo nas escolas, né? Uma onda de ataque, de tragédia que tem acontecido, que tem tirado o sossego dos pais, tem tirado o sossego dos alunos e tem tirado também o sossego dos gestores públicos, que são responsáveis pela administração das escolas, tanto municipais quanto estaduais. Então, a segurança nas escolas tem sido um dos assuntos mais comentados por causa do espanto que a população tem vivido nos últimos meses. E a prevenção sempre é mais barata. É melhor, tem um ditado popular que diz que é melhor prevenir do que remediar. Então, olhando para esse lado, eu apresentei aqui um projeto, um requerimento, melhor dizendo, um pedido de providência, que pede ao prefeito que instale nas escolas municipais portas giratórias com detector de metal. E talvez não seja uma medida que será tomada de imediato, mas que a médio prazo ela possa ser tomada para melhorar a segurança dos alunos, tanto de alunos mesmo que talvez entre na sala de aula portando alguma arma, e creio eu que fica muito difícil de um porteiro da escola estar olhando a bolsa dos alunos, né, fazendo vistorias para ver se não tem alguma arma. Um detector de metal vai resolver esse problema, né, para que não ocorra esse tipo de acontecimento nas escolas, nem por parte de alunos e nem por parte de alguma pessoa que vá frequentar a escola por alguma razão. Então, são medidas que podem ser colocadas em prática a partir do momento que for feita alguma obra nas escolas, né? E inclusive eu já conversei isso com o prefeito e ele já se prontificou a iniciar esse projeto na escola Chagas Guedes, que é onde temos o maior número de alunos e uma faixa etária de aluno um pouco mais na adolescência, né? Então precisamos termos esse cuidado. Apresentei esse requerimento e vamos estar conversando e trabalhando para que o prefeito possa atender os nossos pedidos, não apenas esse, mas tantos outros que foram apresentados aqui no decorrer da semana. Me esqueci o nome aqui, quero me dirigir ao senhor Darcy, desculpa, que também fez comentário aqui a respeito da nossa saúde. É sempre muito ruim quando a gente ouve alguma queixa de um cidadão no sentido de que algum medicamento está em falta. Esse não é o primeiro, não será o último, não é nessa gestão, não é apenas nas anteriores, com certeza isso vai ser um acontecimento recorrente, né? Mas a gente sempre pede que haja um cuidado nessas questões de licitações, né? Um planejamento para que não falte um medicamento, que ele tenha um cadastro de pessoas que usam continuamente, né? Porque temos o controle, então termos um cuidado, uma boa gestão nessa área, para que isso não aconteça. E nós sempre que ouvimos aqui, seu Darcy, reclamação de algum cidadão,
a gente procura levar isso ao conhecimento do prefeito e pedir para que ele tome providência para que esses problemas sejam solucionados. O nosso desejo aqui como vereador é contribuir, cobrando, apresentando soluções para que a sociedade seja atendida naquilo que ela necessita. E nessa área da saúde é uma das áreas mais delicadas, porque é um momento de vulnerabilidade, aonde nós estamos em risco de morte e talvez nós não temos condições de arcar com as despesas. Isso traz um desequilíbrio psicológico, às vezes a gente fica abalado sem saber o que fazer, né? Então é um momento que a gente precisa de muito cuidado, de muita atenção, né? E que sejamos amparados nesse momento em que nós precisamos, que é na área da saúde. Qualquer outro assunto talvez seja urgente, emergente, mas não coloca a vida em risco. Mas a saúde sim, né? Nós precisamos de rapidez para resolver esses problemas, para que a população não sofra e não tenha talvez um problema que não é tão grave, mas que venha a agravar por falta de cuidado no tempo certo. Nós estamos sempre cobrando e lutando para que esses problemas sejam resolvidos e vamos estarmos conversando com o prefeito, com a secretária, para que possam ser olhados com carinho para essas questões, e a farmácia sempre tem à disposição esses medicamentos que estão cadastrados para atender a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Questão de ordem. A manifestação já foi manifestada. Vamos seguir o decoro. Com a palavra, o vereador Edgar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Boa noite a todos os servidores dessa casa, todos que aqui se faz presente na noite de hoje. Senhor presidente, hoje encerramos mais uma semana de trabalho, mais um mês de trabalho. Quero pedir a licença do senhor presidente para mim direcionar a palavra ao meu grande amigo pessoal, Péricles, que está ali presente. Bom demais ver o Péricles. Vai cantar semana que vem lá na Rádio Transaraguá, se Deus quiser. Senhor presidente, quero iniciar aqui mais uma vez as minhas palavras falando a respeito de um assunto que já está muito batido, que é a respeito do piso dos professores. Quero mais uma vez que fique gravado nos anais dessa casa a minha manifestação. É o seguinte: hoje, pela manhã, eu fui procurado mais uma vez por uma classe de professores. Infelizmente, nós vereadores pagamos o preço por muitas atitudes do Poder Executivo. Se tem uma rua esburacada, igual está a Rua Goiás, o cidadão vem direto no vereador. Se tem qualquer problema, igual o cidadão manifestou agora há pouco nessa tribuna, a respeito do transporte, ele vem direto no vereador. Então, é aquilo que eu não canso de falar: o vereador ele é o para-choque da sociedade. Para falar com o prefeito, passa por 5, 6 assessores, muitas das vezes ainda não consegue falar com o prefeito. Para falar com o deputado, passa por 10 assessores, muitas das vezes não consegue. Para passar pelo governador, falar com o governador, passa por 50 assessores. E o vereador não. O vereador geralmente ele é o político mais próximo da sociedade, onde o cidadão pode ir lá bater na janela do quarto dele, onde o vereador pode ligar no telefone dele, pode parar ele na rua, porque o vereador é o político mais próximo do povo. Por isso que o histórico de reeleição de vereador ele é muito pequeno. Ele é o para-choque mesmo da sociedade, e ele tem aquela função e aquela responsabilidade de resolver os problemas de todo mundo. E nós vereadores somos sabedores que não tem como a gente resolver todas as demandas que chegam até a gente.
Então, o vereador, não estou citando o Edgar Oliveira, mas o vereador em si, ele paga esse preço quando ele é candidato novamente. Talvez ele tenha bons projetos, boas intenções, boas decisões, mas por não conseguir resolver todos os problemas da sociedade, ele acaba pagando um preço. Conversei com o vereador tal e nada foi solucionado. Mas o que eu quero deixar bem claro, aproveitar aqui essa grande oportunidade, que é rara dessa Casa de Lei ter esse tanto de pessoas, esse tanto de jovens com a mente aberta, com a vida toda pela frente, com um futuro promissor, eu creio, todos vocês. Então, nós vereadores pagamos esse preço nesse momento. Então, vocês que são o futuro da nossa sociedade, talvez vocês são os futuros atletas, os futuros médicos, os futuros prefeitos, vereadores. Então, que isso entre na mentalidade de vocês e que vocês levam isso para a vida de vocês daqui para frente em relação à política. Nós, vereadores, temos esse poder que a gente está tendo aqui nesse momento. Usar essa tribuna, cobrar, fazer um ofício, fazer um pedido de providência, levar até o Poder Executivo, entrar no gabinete do prefeito. A única diferença que a gente tem de todos os cidadãos é essa. A gente pode fazer o ofício de forma direta, a gente pode entrar no gabinete e esclarecer os problemas da sociedade, os problemas de vocês. A gente pode chegar no prefeito e falar: prefeito, ontem a Câmara estava cheia de gente, pedindo o transporte dos setores afastados, estava pedindo o piso dos professores, estava pedindo que o senhor tome providência a respeito da Rua Goiás. Então o senhor agiliza para a gente. Essa é a única diferença do vereador de vocês. A gente tem o poder de chegar até ele e o poder de fazer a cobrança. Agora, de executar, é só o Poder Executivo. Então, que isso entre na mente de todos esses jovens que estão aqui hoje, e que quando vocês escutar alguma crítica, vocês saibam ter os argumentos corretos. Então, falta de cobrar não é. Eu sou capaz de apostar com qualquer cidadão de Mozarlândia que, a respeito de tomar providência da Rua Goiás, tem mais de 50 pedidos. Eu sou capaz de apostar com qualquer um que, a respeito do piso dos professores, não tem um vereador de Mozarlândia que é contra o piso. Todo mundo queria que fosse pago, mas a gente não é o prefeito da cidade, a gente não tem o poder de executar, a gente tem o poder de cobrar, de levar até o conhecimento do Poder Executivo as demandas do nosso município. Quero parabenizar aqui o Lucas por usar essa tribuna, e se todos os cidadãos tomassem essa iniciativa, talvez a política seria outra. Se a sociedade vier aqui e trazer para a gente os interesses e os anseios da comunidade e ver quem realmente atua, a política era diferente. Tem muito vereador, muito político bom de discurso e ruim de serviço. Então, a desinformação, ela gera um transtorno de anos para a sociedade. Eu falo isso porque eu falo a verdade. Eu respeito todos os vereadores que estão aqui, cada um tem seu trabalho, cada um tem uma forma de atuar na política, e eu tenho a minha forma de atuar na política. Eu trabalho na comunicação, eu tenho contato com muita gente todos os dias, e eu ando muito, eu ando demais. Então, eu escuto muitas das vezes e vejo o que a desinformação causa para o futuro de uma cidade, para o futuro de um estado, para o futuro de um país. A desinformação. A gente viveu uma política agora, no ano passado, uma política nacional, a política da fake news. Muita gente acreditando em tudo que via. Eu não estou puxando nem para o lado A nem para o lado B, mas a sociedade em si acreditando em tudo que via. A gente viu uma pandemia da Covid-19, onde aparecia uma pessoa vestida de branco, igual eu estou aqui agora, gravava um vídeo no celular, falava: eu sou doutor da USP e o remédio para Covid-19 é mastigar um amendoim. A gente cansou de ver isso, todos nós aqui. E muita gente acreditava. Aquilo é a falta da informação, é a desinformação, é a falta do conhecimento. Então, a gente tem que
que começar a enxergar a política, o nosso futuro, de forma diferente. Vocês são jovens, daqui 2, 3 anos, muitos de vocês vão estar querendo cursar uma faculdade. Aqui na nossa cidade não tem. Muitos de vocês vão estar querendo se deslocar para Rubiataba, se deslocar para Goiás, para Goiânia. A gente não tem estrutura. É isso que eu estou querendo dizer. Então, vocês que são jovens, passa a perceber isso que o vereador Edgar falou. Talvez daqui uns anos, vocês vão lembrar de mim. Vocês vão falar, rapaz, uma vez eu fui numa sessão lá na Câmara, o Edgar usou a tribuna e falou isso. Eu tenho um filho, meu filho vai fazer 3 anos de idade, e eu penso no futuro dele todo dia. Ele mora aqui em Mozarlândia. E daqui 15 anos, a gente não tem uma universidade, a gente não tem, vamos ser sinceros, vamos ser realistas, a gente não tem estrutura para carregar 80 alunos para uma universidade. A gente carrega 40, fica 200 querendo estudar e não tem vaga. Então essa é a nossa realidade hoje. Ano que vem é ano político, ano que vem é ano de eleição, ano que vem vai ter nós 11 que está aqui nessa casa e mais 100 candidatos a vereadores batendo na porta da sociedade para pedir voto. Ano que vem a gente vai ter 4, 5 candidatos a prefeito. Mas a gente vê muita política, muita picuinha. Fala, o fulano casou 10 vezes, o fulano, ele é isso, ele é aquilo, mas a gente não vê um plano de governo que vem de encontro com os anseios de vocês, que são a juventude, que são o futuro dessa cidade. Então quem vai na urna, talvez alguns de vocês não tenham idade ainda, mas daqui 1 a 2 eleições são vocês que vão escolher os seus representantes. Então isso é uma responsabilidade muito grande. Eu, quando tinha a idade de vocês, eu não tinha noção de tamanha responsabilidade que era um voto. Eu não tinha noção do que é votar, que é tomar a decisão do seu futuro. Você vai estar tomando a decisão do seu futuro, a decisão do futuro dos seus filhos. Votar é isso. A gente tem que votar com muita consciência e com muita responsabilidade. Eu falo isso todos os dias, está aqui o vereador Lúcio. Quando a gente entrou aqui nessa casa, eu tinha um pensamento dele, ele tinha um pensamento de mim. Hoje você chega no vereador Lúcio, pergunta quem que é eu, chega em mim e pergunta quem que é ele. Porque ele me conheceu, eu conheci ele. Então, a gente tem que começar a fazer uma política com a mentalidade de vocês, que é a mentalidade futura. Uma política que enxerga do outro lado daquela parede ali. Nós já saiu da época do carro de boi. Nós já saiu daquela época, daquela política de perseguição, aquela política, quem votou em mim eu vou colocar para trabalhar na prefeitura, eu vou arrumar um serviço de gari para a mãe dele, vai ganhar R$1.500, tá bom. Isso não existe. Vocês são jovens, né? Vocês são o futuro da nossa sociedade, então a gente tem que começar a fazer uma política que enxergue mais além, uma política mais visionária. Nós não podemos pensar em broquete mais, gente. Entendeu? Nós temos que pensar em saneamento básico. Nós não podemos falar em recapeamento mais. A gente tem que falar de uma estrutura de qualidade, com a engenharia, né? com uma cidade com saneamento básico, um setor com água tratada. Anda em Goiânia, anda em Anápolis, anda em Rio Verde, Aparecida de Goiânia, onde teve um dos melhores gestores do estado de Goiás, que é o Gustavo Mendanha. Anda em Aparecida e olha a nossa realidade. A gente está anos-luz atrás. Já passou da hora da gente parar de fazer aquela política antiga, fazer uma política mais inteligente. Hoje a gente vive um mundo totalmente tecnológico. Eu usei essa tribuna aqui, vereador Pastor Marquinhos. No início da nossa gestão, eu fiz um requerimento, ele foi até votado nessa casa, foi rejeitado, que foi para derrubar a taxa de iluminação pública. O vereador Arilda não estava aqui, mas os senhores estavam, para derrubar a taxa de iluminação pública. Esse projeto foi vetado aqui na Câmara. A taxa de iluminação pública, ela tinha um fundamento, que era custear o monitoramento da cidade de Mozarlândia. Monitoramento. Aí eu fiz o requerimento, ele foi rejeitado e a gente teve uma resposta do Poder Executivo. O prefeito falou assim, é o seguinte, as câmaras que o prefeito anterior
eu posso citar o nome, que é meu amigo pessoal, não dá problema para mim. As câmeras que o Adalberto colocou, elas não têm a qualidade necessária que a segurança pública necessita. Eu me calei a respeito da resposta. A gente vai colocar umas câmeras com outra qualidade. Tá aqui o cidadão que teve um filho que sofreu um atentado. A gente vai colocar uma câmera que tem 5 vezes mais a qualidade da câmera anterior. Até hoje, o vereador Lúcio, as câmeras não foram instaladas e a gente está 1 ano e meio da política. O nosso mandato está terminando. Entendeu? Então eu quero aqui de forma muito respeitosa. Essa taxa de iluminação pública, com todo respeito, ela é cobrada sem uma finalidade. Vereador Márcio Marquinhos. É sem finalidade. Ela não tem uma finalidade. A finalidade que ela tinha que ter, não tem. A cidade não tem monitoramento. Na gestão passada, por mais que talvez não tinha a qualidade necessária, mas tinha um monitoramento. Essa é a realidade. Então o negócio é o seguinte. Todos vocês aqui conhecem. Vocês lembram muito bem. Trabalho aqui muitos anos, filho de Mozarlândia. O locutor Adão Eterno, ele teve o carro dele furtado lá em Aparecida de Goiânia, vereador Pastor Marquinhos. O carro dele foi furtado lá em Aparecida, na época que o Gustavo Mendanha era prefeito lá. Sabe quanto tempo que demorou para recuperar o carro dele? 2 dias. 2 dias. Uma cidade inteligente. Eu tive o prazer de conhecer lá, uma sala do tamanho dessa câmara aqui, ó, onde fica, em média, umas 50 pessoas, por conta de monitorar a cidade. Todo mundo sentado numa cadeira, igual vocês estão, com um computador na frente. Eu estou olhando o setor Nova Mozarlândia, estou olhando o setor Jaçanã, estou olhando o centro. Então cada um tem uma função, 24 horas por dia. Se roubou um carro, a pessoa que está aqui, automaticamente ela liga para a polícia, e a polícia vai e toma as medidas cabíveis. Uma cidade inteligente. Portanto, foi considerado o melhor prefeito do estado, um dos melhores do Brasil. Então, é isso que a gente tem que começar a enxergar. O futuro são vocês. Talvez na eleição que vem eu não estou aqui, daqui 3 eleições eu não estou aqui, mas talvez um de vocês estão. Então, vamos começar a fazer uma política de forma mais inteligente. De forma que vão atender os anseios de vocês, da família de vocês, e que realmente vai cuidar do nosso futuro. Que é essa política de tampar buraco, essa política de pagar salário em dia, essa política de dar tapinha nas costas e falar que é gente boa, ela está ultrapassada. São essas minhas palavras e meu muito obrigado e boa noite a todos. Com a palavra o vereador Arilda. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, funcionários dessa casa. Boa noite, senhor Darcy, Lucas. Todos os estudantes aqui presentes e atletas, muito boa noite a todos vocês. Eu quero começar, senhor presidente, minhas palavras me referindo ao senhor Darcy. Realmente, nós, membros aqui dessa casa, temos ouvido bastantes reclamações com relação à Secretaria da Saúde, aqui em Mozarlândia. Falta de recurso, falta de remédios. Reclamo também da questão do atendimento, que é desumanizado. Então, assim, eu quero dizer para o senhor que eu quero me solidarizar com o seu problema, me colocar à disposição, não só eu acredito que eu posso falar em nome dos outros vereadores também, para poder te ajudar e ajudar não só o senhor diante de seu pedido, mas também de ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação. Eu costumo dizer que uma das piores coisas para nós seres humanos é ficar à mercê de outras pessoas, de você precisar de uma ajuda e você não receber aquela ajuda, talvez por não considerar que o seu problema seja mais grave ou que tem prioridade. Porque, na realidade, quando nós estamos enfermos ou temos alguém da nossa família doente ou fragilizado, nós também ficamos. E nem sempre a gente tem um tato, uma delicadeza para lidar com a
situação, porque a gente já fica em situação de sofrimento. Então, eu quero colocar à sua disposição para tentar te ajudar e também, como foi dito aqui nessa tribuna, procurar a ajuda do prefeito, ir na secretaria, ver o que está acontecendo, talvez pedir reunião, que eu acho que seria uma coisa interessante, a secretária da saúde, o prefeito, nós aqui dessa Casa de Leis, para tentar chegar num acordo e achar soluções para esse problema. Porque, como foi dito aqui, saúde. A saúde, se ela não for tratada, ela pode gerar óbitos, perdas irreparáveis. Então, realmente, eu quero te parabenizar por senhor vir na tribuna e gostaria imensamente que outras pessoas também o fizessem, porque assim não fica só de conhecimento, como foi dito aqui por alguns vereadores também, só de nós vereadores, que as pessoas chegam na gente, reclamam, mas não vêm aqui falar para ficar gravado na tribuna, para que as pessoas tenham conhecimento disso também. Então nós estamos aqui e vamos tentar ajudar o senhor dentro dessa questão. Também eu quero dizer para o jovem Lucas, que é meu aluno, ele é diferenciado. Quero te parabenizar por se preocupar com os problemas da sociedade. Eu dou aula para o Lucas, senhores vereadores, e ele sempre se sensibiliza com as situações e os problemas sociais. E às vezes ele gera até polêmica dentro da sala de aula por tentar defender, por querer que as ideias dele sejam ouvidas, e ele vai longe. Essa questão do transporte, nós estamos desde o ano passado, né, Lucas? É um debate constante, a nossa preocupação com isso. Eu já fiz ofício já fiz pedido de providência, outros vereadores também, e não é fácil a gente conseguir resolver esses problemas. Como o Edgar Oliveira colocou aqui agora sabiamente, nós, vereadores, recebemos vocês em primeira instância, tentamos ajudar com relação aos problemas, mas o financiável, o pagável, não é o legislativo que faz, é o executivo. Então, nós não temos poder, a grosso modo falando para todos vocês, de lidar com o dinheiro. Nós não pagamos nada, nós não temos esse poder. Esse poder é do executivo. Então, todas as ações financiáveis, o que é que a gente pode fazer? Um pedido de providência, um ofício para o prefeito. E nós, todos nós vereadores aqui, dependemos da vontade dele para poder realizar essas ações quando vocês precisam. Então, foi boa a fala do Edgar com relação a isso, porque muitas vezes a gente realmente não consegue resolver os problemas que existem porque a gente não tem o poder do capital com relação a isso, tá? E também quero parabenizar o Lucas pela questão da rádio comunitária, de ter a iniciativa de ter vindo aqui, convidado os vereadores, não como pessoa física, mas como políticos que o são, para poder abraçar a causa da rádio, já que ela é comunitária, então fazer a rádio crescer e desenvolver e talvez assim discutir parcerias, busca de ajuda com relação a isso, que eu acho que é extremamente importante. E também eu quero falar aqui agora do meu amigo Chicão, porque antes da gente ser colega aqui dessa tribuna, nós somos colegas de